Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui neste vídeo hoje para trazer os principais tópicos do que abordamos neste primeiro bimestre com vocês com relação ao processo de execução civil. E obviamente que esse vídeo de resumo é apenas para trazer uma lembrança e lógico que vocês depois vão buscar no material que vocês já têm e também nas outras aulas que já foram gravadas e aqui disponibilizadas, os conceitos um pouco mais alongados do que nós estamos falando aqui hoje, ok? Esse vídeo tem o propósito de prepará-los para a prova e, obviamente, trazer aí as principais, mas não todas, nuances da execução civil. Bom, quando eu falo de execução civil, eu tenho que ter em mente duas situações. Eu tenho um processo imediato e um processo mediato. Imediato, com I na frente, é o cumprimento de sentença, ou seja, é a continuidade de um processo de conhecimento, é a segunda fase de um processo de conhecimento, que teve uma sentença, uma decisão judicial, que trouxe à existência um título executivo judicial, que tem por obrigação uma obrigação de dar, obrigação de fazer ou não fazer, de pagar uma quantia, enfim, tem uma obrigação dessa natureza. Então, título executivo judicial, que está lá no artigo 515 do Código Civil Brasileiro. Código de Processo Civil Brasileiro. Perfeito? Quando eu tenho também um título executivo extrajudicial, ou seja, que está lá no artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro, eu vou ter uma execução civil também, só que um processo autônomo e vai ser uma execução mediata sem o I, ou seja, uma execução que vai ter sequência a partir do momento que eu tiver um título executivo extrajudicial, fora de juízo. Um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas, um termo de transação, enfim, todos aqueles títulos que estão ali elencados de forma exemplificativa no artigo 784 do CPC. Muito bem. A terminologia que eu utilizo, tanto para uma situação como para outra, é exequente e executado. Exequente é aquele que promove a execução em face de quem? Do executado. Então, tanto no cumprimento de sentença, como na execução civil pura e simples, eu terei essas duas figuras. E lembrando que existirá, quando faltar regra numa situação, eu vou aplicar a situação paralela. Então, se eu estiver num cumprimento de sentença e não existir uma regra própria ali para determinado ato judicial, aonde eu vou buscar essa regra? Vou buscar essa regra no processo de execução e vice-versa, ok? Lembrando que quando eu falo de cumprimento de sentença, eu não estou falando apenas de uma sentença final de um processo. Eu posso estar falando de uma decisão interlocutória, ou seja, aquela decisão que foi concedida no começo ou no meio de um processo, quando, por exemplo, estou diante de uma tutela de urgência. O exemplo clássico desse é o exemplo da ação de alimentos, aonde o filho entra com alimentos contra o pai e de imediato o juiz defere alimentos provisórios, ou seja, aquela decisão do juiz ela já tem força executiva. Se o pai, por acaso, não cumprir com o pagamento dos alimentos, poderá o filho requerer até a prisão dele, dependendo do caso. Então, quando eu falo cumprimento de sentença, entenda cumprimento de decisão, ok? Títulos executivos podem ser judiciais, como eu falei, artigo 515, e extrajudiciais, artigo 784 do Código de Processo Civil. Princípios que regem esse tipo de procedimento, seja o do cumprimento de sentença ou da execução pura e simples. Princípio da patrimonialidade, está lá no artigo 789 do CPC, ou seja, todos os bens do devedor respondem pelas suas obrigações, com as exceções previstas na lei, ok? Outro princípio importante, princípio da menor onerosidade. O que quer dizer isso? Que eu tenho que buscar o meu crédito, o credor, o exequente, buscará o seu crédito, porém, essa busca não pode trazer um ônus excessivo ao devedor, não pode trazer algo desnecessário. Se eu vou penhorar um patrimônio do devedor e ele tiver dois patrimônios, eu vou penhorar aquele que for menos oneroso para o devedor. Princípio da menor onerosidade. Outro princípio importante é o princípio da efetividade, ou seja,
para que eu mova uma execução, para que eu promova uma execução ou um cumprimento de sentença, é necessário que eu tenha medidas efetivas, que ele vai me trazer também um outro princípio que chama-se o quê? Utilidade, ou seja, tem que ser útil. Então, se eu sei que aquele indivíduo não tem patrimônio penhorável, que ele não tem bens, que ele não tem nada, qual a razão de eu mover uma execução só para ocupar o judiciário com um pedido que não vai ter efeito nenhum? Então, o princípio tem que ser a execução ou cumprimento de sentença, eles têm que trazer efetividade, ou seja, o cumprimento de uma obrigação, a possibilidade desse cumprimento, e tem que ser útil, tem que me trazer uma utilidade básica, ok? Quando nós falamos de bens, nós falamos de patrimônios. Patrimônios são os bens que o devedor ostenta na sua pessoa. Então, eu tenho lá minha casa, meu carro, dinheiro na conta, tudo isso são patrimônios que podem ser ou não penhorados. Quais serão penhorados e quais não serão penhorados? Lá no artigo 832 e 833 do Código de Processo Civil, nós temos os patrimônios que não podem ser penhorados e as suas respectivas exceções. Por exemplo, os bens que são considerados inalienáveis ou impenhoráveis, ou seja, aqueles que foram declarados antes de uma execução, obviamente, pelo devedor, para que não sejam alvo de uma penhora. Então, bens impenhoráveis. Ou aqueles que vieram ao patrimônio do devedor, que tem a cláusula de inalienabilidade, ou seja, o bem que não pode ser vendido. Demos até um exemplo das famílias mais tradicionais, famílias portuguesas, famílias italianas que doavam um patrimônio, às vezes, para uma filha, para um filho que casava, e colocavam essa cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, ou seja, para garantir que o patrimônio não saísse da família. Se aquele filho ou aquela filha viesse a se divorciar, ou na época que isso acontecia muito, se desquitar, aquele patrimônio permaneceria sem comunicação com a outra parte e não poderia ser vendido, ou seja, era uma cláusula proibitiva. Então, esses patrimônios estão fora da penhorabilidade. Os salários e também as cadernetas de poupança, até 40 salários mínimos, ou seja, não podem ser alvo de penhora, ok? Muito embora eu até disse recentemente que saiu uma decisão do STJ, que talvez vá se tornar uma decisão mais recorrente, que hoje a justiça entende que parte do salário, mais ou menos numa porcentagem até 15%, poderá ser alvo de penhora em algumas circunstâncias, ok? Porque senão a justiça fica sem dignidade. Você tem lá uma dívida, não paga, o seu credor fica sem receber, move um processo judicial e não consegue penhorar absolutamente nada da pessoa. E aí a justiça tem dado, então, o entendimento que o salário já não é mais absolutamente impenhorável, e sim pode ser penhorado não só pelas dívidas de pensão alimentícia, mas também por outras dívidas que, porventura, o devedor ostente, ok? Então, cuidado com isso. E salários que forem acima de 50 salários mínimos. Então, se uma pessoa ganha além de 50 salários mínimos, ganha lá 60, 70 salários mínimos por mês, o que excede desses 50 salários mínimos pode ser alvo de penhora. Tranquilo? Então, lembrar essas exceções. Mesmo que o bem seja considerado um bem impenhorável, ele poderá ser alvo da penhora caso a dívida advenha dele mesmo. Então, eu tenho lá um imóvel residencial utilizado para a moradia da minha família ou minha moradia, cai lá na Lei 8.009 de 1990, que é a lei da impenhorabilidade do bem de família. Mesmo que esse bem seja um bem de família, garantido por lei, se eu ficar devendo IPTU, condomínio ou algum valor que eu usei para reformar esse patrimônio poderá ser alvo de penhora sim. Então, cuidado com a impenhorabilidade, porque a impenhorabilidade sempre carrega a sua exceção. Outra informação importante é no caso de fiança locatícia. A pessoa às vezes tem só um único bem, vai lá ser fiador de um filho, de uma filha, de um parente, acredita que o patrimônio não pode ser penhorado, não acredite nisso, porque poderá ser sim penhorado. Está lá no artigo 3º da Lei 8.009. Então, relembrando esses conceitos, essas informações que são de relevante importância para vocês. Falamos sobre cada título de crédito, então explicamos que os títulos de crédito, eles para serem alvo de uma execução, eles têm que conter o quê? Uma
determinação de pagar uma quantia, uma determinação de fazer ou não fazer uma obrigação, ok? Ou de entregar alguma coisa. Um título de crédito, ou melhor, um título executivo, perdão, que venha só homologar uma transação feita entre as partes que não tenha caráter patrimonial, ele não será alvo, obviamente, de um cumprimento de sentença. Então imagine duas pessoas que viviam em união estável até determinada época, essa união estável se dissolveu e essas pessoas fizeram um acordo dizendo, olha, até tal dia nós vivemos em união estável e agora não vivemos mais. Ou seja, nesse acordo que é puro e simples para declarar isso, não há o que se executar, não há o que se fazer cumprir. Portanto, esse título que tem caráter constitutivo, embora ele seja um título judicial, ele não será alvo de um processo de cumprimento, ou será alvo de uma fase de cumprimento de sentença, ok? Agora, viveu em união estável, dissolveu a união estável, declarou a dissolução da união estável e declarou que tem uma pensão para ser paga, aí o título judicial já passa a ter uma obrigação de pagar uma quantia. Ah, declarou que tem que entregar, partilhar um determinado bem, o título judicial já passa a ser alvo de um cumprimento de sentença. Então, importante ter essas informações sempre em mãos. Outra informação importante dizer que no cumprimento de sentença eu posso ter o cumprimento definitivo e provisório. Está lá no artigo 522, 23 do Código de Processo Civil. O cumprimento será definitivo quando a sentença já transitou em julgado, não cabe mais recurso. E o cumprimento será provisório quando ainda cabe recurso naquela decisão ou quando estiver no aguardo da solução de um recurso. Então, nessas duas situações, né, ou cabe recurso ou estiver aguardando já um recurso interposto, o cumprimento poderá ser provisório, e aí existem algumas regrinhas, como, por exemplo, a necessidade de fornecer caução, a necessidade de, talvez, chegar em determinado momento do cumprimento de sentença não conseguir dar seguimento, porque tem que aguardar o recurso, enfim, existe aí algumas regras próprias que estão lá no artigo 521, 22, 23 e 24 do Código de Processo Civil. Lembrando sempre que, além disso, nós temos as medidas de multa, ou seja, medidas que visam promover a feitura de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um título executivo que manda lá que o devedor tem que me entregar uma obra de arte e não o fez. Então, eu tenho uma obrigação de fazer ali, via de regra, nesse caso, intuito persona, que é aquela obrigação que eu faço, que eu contrato por conta da qualidade da pessoa. Contratei um artista plástico famoso, quero que ele me entregue lá um quadro, uma escultura, enfim, uma obra de arte que ele trabalha, e ele não me entregou. Então, eu tenho medidas o quê? Medidas para fazer com que ele cumpra isso, que são as multas previstas lá no artigo 536 do Código de Processo Civil. Em suma, senhores, o nosso resumo é esse. Nós não temos, logicamente, falamos muito mais nas aulas, esmiuçamos mais, falamos sobre a competência, em que lugar deve ser proposta a execução, ou seja, lembrar lá do artigo 781 e 782 do Código de Processo Civil, do 516 também do CPC, enfim, relembrar que as regras de competência mudam, pode ser no domicílio do devedor, pode ser onde estejam os bens para serem penhorados, ou seja, o princípio da utilidade e da efetividade. Se o devedor contraiu uma dívida comigo, aqui no município de Santo André, e eu sei que ele só tem patrimônio em Mogi das Cruzes, e esse patrimônio é alvo de penhora, aonde eu vou propor a execução? Se o contrato não elegeu o foro de eleição, eu vou propor lá em Mogi das Cruzes, porque a lei me autoriza a fazer isso, por exemplo, ok? Mas é bom estar atento às regras. Lembrando que mesmo que eu tenha um título executivo extrajudicial, do 784, se eu quiser entrar com uma ação de conhecimento, eu posso, de acordo com o artigo 785 do CPC, eu posso entrar com uma ação de conhecimento, ok? Requisitos para execução, requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, são 3 requisitos básicos. Liquidez, o valor da dívida, o valor do débito ou o bem que eu vou buscar, ele tem que estar definido com certeza, eu tenho que estar com ele liquidado. Então, eu vou cobrar o valor de R$100 mil. Muitas sentenças, às vezes,
não trazem o seu valor líquido, acabam trazendo, infelizmente, só o valor de uma condenação, a determinação de uma condenação. Então eu tenho que fazer o quê? O processo de prévia liquidação, isso no cumprimento de sentença, certo? Preciso liquidar os títulos executivos extrajudiciais? Não, não cabe liquidação em título executivo extrajudicial. Liquidação eu só vou ter em títulos executivos judiciais. É aquela sentença que eu dei exemplo lá. O juiz condenou o indivíduo a pagar danos morais e materiais, sendo que os danos materiais vão envolver o quê? Os lucros cessantes que a pessoa teve até aquela data. Ou seja, ele não está definindo um valor, ele está dizendo que ele tem que pagar os danos materiais. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não tenho definido? Então, eu tenho que liquidar esse valor primeiro, ok? Num título executivo extrajudicial, o valor já está constante dele. Um cheque, um contrato, uma nota promissória, uma letra de câmbio, enfim, um documento assinado pelo devedor, já está com o valor líquido. Então, liquidez é o valor. Certeza, o título tem que ser certo, pode ser incontestável, tem que estar com todas as suas formalidades asseguradas ali. Então, se eu tenho uma sentença, essa sentença tem que estar correta, tem que estar determinada, tem que exaurir qualquer dúvida. Então, um título certo. Um título de crédito extrajudicial, por exemplo, uma nota promissória, não pode ter rasura, tem que estar assinada, tem que ter o valor correto. Qualquer defeito no título poderá anular o processo de execução. Então, liquidez e certeza e a exigibilidade. O que é a exigibilidade? É que o devedor não tenha cumprido a ordem, seja de um título executivo extrajudicial ou judicial, no tempo correto. Então, o juiz determinou a condenação ao pagamento de um valor, ele não pagou voluntariamente, então sou obrigado a buscar esse direito através do cumprimento de sentença. Não cumpriu com o título executivo extrajudicial, a mesma coisa, vou ajuizar a execução, ou seja, o título precisa ter condição de exigibilidade, tem que ser exigível dentro do prazo. Posso cobrar um título que nem venceu ainda? Não, se o título não venceu, obviamente que a cobrança desse título será inadequada, será inviável, ok? Então, senhores, basicamente as informações que nós temos para o processo de execução são essas. Claro que tudo isso que eu falei aqui é um rápido resumo, é uma rápida passagem aqui por cada um dos institutos que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre, em algumas aulas presenciais e nas aulas virtuais que tivemos, ok? Estudem também pelo material que os senhores têm postado, pelas obras que são recomendadas na bibliografia e espero que todos façam uma excelente prova. Um abraço e até lá.